gente boa! Muito boa tarde, Ilha do Governador, boa tarde, Vila do João, Jardim América, boa tarde, Urca, boa tarde, Leme. O próximo dia 15, a lei restritiva do uso de sacolas plásticas completa um ano. A iniciativa foi muito boa, mas na prática pouca coisa mudou. Segundo a Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro, ainda são usadas 200 milhões de sacolinhas plásticas por mês. O material é um dos vilões da sujeira e da poluição. A reportagem é da Karine Cerqueira. Vamos ver. Marinete vem ao mercado pelo menos 3 vezes ao dia e sempre leva as compras em sacolinhas plásticas. Já experimentou colocar as compras depois de sair do mercado em caixas? Não, ainda não. Prestes a completar um ano, no próximo dia 15, a lei restritiva do uso da sacola plástica parece não ter pego. Segundo a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, ainda são usadas 200 milhões de sacolinhas plásticas por mês. Muitos consumidores não aderiram à lei porque preferem a sacolinha para usar no descarte do lixo doméstico. Eu reutilizo a sacolinha no lixo. Normalmente é difícil ficar comprando saco plástico do tamanho do lixo. Outra falta de incentivo seria o desconto previsto em lei de apenas 3 centavos para cada 5 mercadorias. Se fosse 20 centavos, 25, até 30 centavos, até é melhor para a gente, muito mais. 3 centavos não tem como não. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no ano passado, os mercados reduziram em 25% a saída de sacolas plásticas, o que equivale a uma economia de 500 milhões de toneladas por ano. Esta rede de supermercado estimula há 5 anos o uso de sacolas retornáveis. A gente sempre procura fazer uma sacola atraente, né? Justamente para incentivar o cliente a levar a sacola. Porque ela pode ser utilizada não só para levar as compras para casa, como pode ser utilizada para qualquer outro fim, né? A grande preocupação é que o plástico pode durar até 200 anos no meio ambiente e entupir redes de água, esgoto ou colocar em risco a fauna de rios e lagoas. Esta professora adotou o uso da sacola retornável há 2 anos e acredita que o hábito possa ajudar o planeta. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Colaborar de alguma forma para manter isso. Então, sempre que possível, eu sempre colaboro. É difícil a gente engrenar numa coisa indispensável, mas que a gente está acostumada àquele conforto de levar para casa, não ter que levar de casa para compra, né? Eu não faço quase compras, quem faz é meu marido, ele tem uma preguiça de pegar a sacola. Tem sacola retornável em casa, mas ele vai na Galega e vem com um monte de sacolinha. E eu vou confessar que acabo gostando, sabe por quê? Aquela lixeirinha em cima da pia é o ideal para você botar sacola de supermercado. Mas eu vou ver como é que eu consigo vencer isso. Eu vou conversar agora ao vivo com o autor da lei que restringe o uso das sacolas plásticas, o secretário estadual do Ambiente, Carlos Mink. Mink, você acha o quê? O que está faltando para a gente cumprir direito à sua lei? Olha, Cidinha, eu acho que é mais informação e mais consciência, porque, na verdade, a lei não proíbe nada. A lei estimula a pessoa a mudar de comportamento. Mas, como você bem falou, é uma decisão de cada um. Na verdade, nós fizemos algumas campanhas, inclusive de TV, mas pouca, tem que fazer mais. Uma delas era até com o Zé Júnior, do Afroreg, que ele aparecia, era até muito bem bolada a campanha. Ele aparecia numa casa sendo inundada, num ônibus sendo inundado, aí o filme andava para trás, aí o Zé Júnior jogava um saco no bueiro. Aí ficava claro que ele tinha sido responsável pelo drama que acabou virando contra ele próprio. Mas falta mais. Então, o que acontece? É como você descreveu, Cidinha. As pessoas têm o piloto automático, têm o comodismo. Então, alguns supermercados, eles estão indo além da lei. Alguns puseram fila exclusiva para quem não pega a sacola plástica. Outros oferecem de graça aquelas caixas grandes de papelão, né, que funciona mais para quem está de carro, mas, de qualquer maneira, é uma ajuda. Agora, esse 25% que diminuiu significa que, antes, esses 200 milhões
por mês, que já é uma brutalidade, antes era isso mais 25%, então era 250 milhões de sacolas por mês. Imagina, Cidinha, o quanto disso vai para Rio, Lagoa, entope, as pessoas são inundadas, perdem vida. Agora, nós, da Secretaria, gastamos uma fortuna para dragar isso tudo. Me diz uma coisa, você que sempre foi uma pessoa dedicada a esse assunto, como é que eu resolvo? Aqui vamos parar o programa, é o seguinte, eu quero ver como é que eu resolvo o problema do meu marido, porque ele diz, essa sacolinha, se eu não botar do supermercado, eu vou ter que comprar uma especial para botar na pia. Como é que faz? Mas você... E esse é o principal argumento isso que é de todo mundo. Você fala para o seu marido o seguinte, aquele jegue. Eu preciso de 6 sacolinhas para o meu lixo. Então, você, quando for para a compra, as 6 primeiras compras que você fizer, você põe na sacolinha. As outras todas, você traz de casa ou compra na hora um eco bag, um saco daqueles reutilizáveis, ou uma caixa, ou até leva de casa alguma coisa ou consegue na hora, porque você não precisa de 50 sacolinhas plásticas. Com 8 ou 9 você resolve o seu problema. O meu problema. Então, a pessoa, o objetivo não é proibir nem eliminar, é reduzir o uso. Agora, reduzir. Outra coisa, a gente... Diga. Pode falar. Não, uma outra coisa que a gente tem feito, Cidinha, é falar com os fabricantes de saco plástico para eles fazerem um pouco menos fino. Porque fazem tão fininho que para levar 2 litros de refrigerante e para não furar e não estourar no chão, já tem que botar 2, 3 sacolinhas. Então, isso também está funcionando. Então, só com esses 25%, a gente já tirou mais de 500 milhões de sacos plásticos, mesmo com a fraca adesão. Você tem razão, a gente tem que incentivar mais. A gente já está poupando os nossos rios e lagoas de 500 milhões de sacolas por ano. Agora, a cada ano, 500 no ano, 500 no ano. Mas falta muito mais. Essas sacolas que são reaproveitáveis ainda estão muito caras. Não tem um jeito de fazer uma coisa mais barata? Ou não tem um jeito de fazer esse saco parecido com o supermercado dá, que seja biodegradável? Olha, Cidinha, tem sim como fazer mais barato. Tem como fazer mais barato. É bom que se diga que o saco reutilizável, ele pode ser de pano, de juta, pode ser até de plástico duro, mas aquele que você usa 50 vezes. A nossa guerra não é contra o plástico, é contra o descartável. O conceito de descartável que é um horror, porque dá a ideia que o meio ambiente é uma grande lata de lixo. Então, pode ser mais barato, até aumentando a escala, mais supermercados, mais pessoas comprando, a tendência é cair o preço. É que nem o celular. No passado era carésimo, hoje em dia todo mundo tem celular por causa da escala disso. Então, vai acabar acontecendo. Não tem como premiar as pessoas que fazem já saco plástico biodegradável? Por exemplo, Mink, eu fui numa loja lá no Polo das Malhas, no Rio Comprido, e daí comprei um tecido. Ele botou dentro de um saco, eu falei, que saco feio, parecia meio sujo, meio amarelado. Ele falou, que é biodegradável. Eu falei, que ótimo, entendeu? Ele era um pouco mais feio que o plástico transparente comum, mas era biodegradável. Então, eu acho que essas pessoas que investem nisso deviam ser recompensadas. Não tem dúvida. Inclusive, a gente está já com uma proposta de tirar os impostos em cima do reutilizável, do biodegradável. Mas há 2 problemas que eu tenho a obrigação de advertir. Um é o seguinte, o saco plástico, como foi dito na abertura agora do teu programa, o saco plástico normal fica 100, 200 anos no meio ambiente. O biodegradável, que geralmente é feito com milho, com soja, com algum vegetal, ele se biodegrada em 6 meses. É muito melhor. Só que 6 meses, se todo mundo jogar no rio, na lagoa, entope. Ou seja, ele acaba entupindo antes de biodegradar. Então, a gente tem que ter a ideia de que o melhor de tudo é o reutilizável. O biodegradável é melhor que o outro, mas ainda assim pode não dar. Outra coisa, o biodegradável, quando ele se biodegrada, ele joga alguma coisinha no meio ambiente, um pouquinho de metal, joga CO2 para a atmosfera,
que é o dióxido de carbono, que aumenta o efeito climático. Então, digamos assim, é melhor, mas não é 100%. O que é 100% é aquela sacola de qualquer material que você usa 50, 100 vezes. Inclusive, você pode até fazer o seguinte, se você tem vários sacos plásticos em casa, você pode levar para o supermercado numa bolsa vários desses sacos e usá-los outra vez. Não vai usar 100 vezes, mas usa 2 ou 3, tem direito ao desconto. O desconto é muito baixo. As pessoas que reclamam que o desconto é baixo, têm razão. Mas por que, de onde é que veio esses 3 centavos, Cidinha? A gente viu, é o preço de um saco plástico. Como o Rio é um dos únicos estados que tem uma lei que proíbe cobrar o saco plástico, na verdade o supermercado banca isso e passa para o preço. Se a gente dissesse que o desconto obrigatoriamente seria, por exemplo, 20 centavos, que eu acho que seria muito mais interessante, mais pessoas iriam aderir, eles que não são bobos nem nada, iam passar isso para o preço. Então, essa foi a preocupação de não onerar os produtos. Olha, mas eu acho que a gente pode chegar a um desconto maior. Mink, eu agradeço muito sua participação no programa. Fala. Eu adoro... Um abraço ecológico e libertário para você. Obrigada, Mink, que é o meu companheiro lá da Alerj, agora na Secretaria de Meio Ambiente. A verdade é essa. A gente é comodista, não quer saber muito de mudar os hábitos. A gente critica o hábito de um quando é danoso a gente, mas os maus hábitos da gente, a gente tem muita dificuldade de corrigir. Lá em casa, olha aí, amor, é o seguinte, não admito mais entrada de sacola plástica. Tá entendendo? Tem que comprar dessas mesmo, usar as que já tem e vamos nos virar como der. A gente não pode. Se você pensar que você não dura, você dura quanto? 70, 80 anos. E aquele saquinho maldito vai durar 200 anos? Vai te enterrar. Pensa nisso. Quando você pegar um saquinho de supermercado, esse maldito vai me enterrar. Não levo. E não levo. Bom, 30% da população mundial tem ou vai ter algum problema de depressão. Essa doença chega devagar. Às vezes as pessoas confundem com uma tristeza e a pessoa vai da tristeza profunda à depressão. Sem tratamento, as pessoas podem perder o ânimo pelo trabalho, pela família, pela vida. A reportagem é de Karine Cerqueira. Vamos ver. Carmen tem depressão há 11 anos. Na última década, a vida da ex-dançarina mudou. Dá uma tristeza do nada, que você não sabe de onde que veio. É uma choradeira. Isso porque eu estou com medicamento. Sem o medicamento, era pior ainda a situação. Junto com a depressão, vieram outros problemas. Carmen teve hipotiroidismo e compulsão alimentar e pulou de 65 quilos para quase 130. Eu fiquei 3 anos assim, prostrada, só comendo, querendo morrer. Era tristeza e chorando. Especialistas estimam que 30% da população mundial sofra de depressão. A doença pode ser o mal do século XXI. Hoje, a depressão unipolar é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. É maior do que tuberculose, do que infarto agudo do miocárdio, do que várias outras doenças. Os sintomas da depressão são desânimo, tristeza, alterações de humor, sono, atenção e memória, além da falta de interesse em desenvolver atividades simples. Para a psiquiatra, é preciso estar atento e buscar ajuda o quanto antes. É fundamental que haja um tipo de terapia, mas que haja o uso de medicamentos. As más condições de trabalho são motivo de depressão para muitos professores. Foi o que aconteceu com Júlio. Concursado do Estado, chegou ao fundo do poço devido aos problemas com salas superlotadas, sobrecarga de trabalho e situações de violência dentro de sala de aula. O trabalho para mim era algo que eu já estava rejeitando assim, claramente. Né? Não via satisfação. Olhava meus livros, olhava para o meu trabalho, chegava no trabalho, já teve vezes de chegar lá, pegar o ônibus e depois vir embora para casa e não ir para o trabalho. Úrsula teve depressão há 1 ano, buscou tratamento e hoje está completamente curada. Realmente tem como você sair dessa, com força de vontade, com os amigos, com parentes e, claro, com tratamento.